Olha só, pessoal, dia 2 de junho de 2020. Aqui em São Paulo tá friozinho, tá um tempo bacana, tá um tempo bom. E hoje a gente continua com a nossa série de lives. A gente tem uma convidada muito especial, que é uma amiga muito querida, Carol Minhoto. Vocês já conhecem, mas vale a pena sempre a gente falar, né? A Carol, ela tá na frente do programa Você Bonita da TV Gazeta desde 2010. Quando eu comecei a participar da televisão e comecei a falar sobre neurociência, sobre comportamento, sobre neurocirurgia e outros problemas relacionados com a neurologia, foi lá onde eu fui recebido no programa dela. Se tornou grandes amigos, depois eu fui trabalhar na Rede Globo, depois na Band, mas sempre que eu tenho um lançamento de livro, sempre que eu recebo convite, eu volto para lá com muito carinho, porque eu gosto muito do trabalho da Carol. E a gente vai falar hoje sobre uma coisa muito importante, né? Nesse tempo que a gente está vivendo agora, muito diferente de tudo que a gente já viveu antes, a comunicação ela tem um papel fundamental, principalmente na manutenção da nossa saúde. Não adianta a gente passar informação seca, dura, que muitas vezes até é importante, cabe ao jornalismo isso, mas de uma forma muito ostensiva e bater muito em cima, porque as pessoas podem sofrer, e as pessoas, eu digo, não só o público que assiste, mas a gente também pode sofrer de problemas que, enfim, a saúde mental depois que vai acabar pagando a conta disso aí. E é justamente o que a gente não quer. Vamos dar uma olhadinha se a Carol já está aqui. Ela já está, vou pedir para ela entrar junto com a gente dessa super live. Só aguardando ela aceitar aqui e entrar com a gente. Ô, Carol! Boa noite, doutor Fernando. Poxa, muito obrigada pelas palavras, pela apresentação, pelos elogios. Fico muito feliz. Você sabe que eu e toda a equipe do Você Bonita, a gente tem um carinho enorme por você, um respeito imenso pelo seu trabalho. E para a gente é recíproco também poder ter aí a sua experiência sempre em belíssimas entrevistas. Muito obrigada pelo convite, viu? E boa noite para todo mundo que está aí. Ô, Carol, olha só, você é uma mulher muito bonita. Todo mundo que Muito assiste na obrigada. televisão e vê você nas Imagina. redes sociais sempre faz esse elogio. E você sempre passa pra gente muita vida, né? Muita vontade de passar coisa boa para as outras pessoas. Quando a gente marcou essa nossa live, a conversa foi justamente essa, né? Pô, vamos falar como que tem que ser a comunicação num tempo tão difícil, porque assim, a gente tenta justamente evitar um problema que seria a alienação, né, que seria a negação completa do problema. Por outro lado, sem deixar as pessoas também numa situação de pânico. Aí eu falei Aham. assim, vou montar aqui uma enquetezinha rápida para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Aí eu montei ali um negócio. Olha, você, aqui no Instagram mesmo, você concorda ou discorda? O que você acha? A televisão, o rádio, os jornais têm exagerado muito nessa questão relacionada com uma certa visão pessimista e com um peso muito grande em tudo isso, deixando as Eu pessoas vi, mais ansiosas. Sabe qual foi a resposta? Eu acabei eu compartilhando aqui. vi. 75%, Carol. Então, assim, não é a Uau. minha opinião, não é meu jeito de pensar. Os nossos seguidores estão falando isso. Está todo mundo se sentindo abusado da forma com que a própria mídia, de uma forma muito ostensiva, passa a informação. Porque, assim, a gente já aprendeu que o problema não é brincadeira, né? Mas o que você acha disso? Você tem muita experiência com televisão, você tem um público que te segue aqui nas redes sociais, na TV Gazeta. Conta pra gente um pouco disso aí. Olha, eu vi o que você colocou. Eu não fiquei surpresa. Eu acho que é uma opinião que a maioria realmente tem se manifestado dessa forma, porque é um bombardeio de informação. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Sim. É um bombardeio de informação, até porque nesse momento, como a gente está em casa, como a gente está fazendo poucas coisas, quem não está num home ou já cozinhou, enfim, ou fez as tarefas de casa, tá com a televisão ligada, tá com essa mídia ligada, essa mídia maravilhosa. Eu sou uma apaixonada por televisão, doutor Fernando. Eu sou assim, minha mãe diz que eu nasci televisiva, que eu sou apaixonada por várias câmeras, por andar na televisão, pela comunicação da televisão. No entanto, para esse nosso papo, eu separei algumas coisas importantes para a gente colocar aqui nesse debate, antes até de dizer a minha opinião sobre isso tudo, ligado à questão da forma como as notícias e as informações têm chegado para o público. Eu enumerei algumas coisas que a primeira pergunta que a gente se faz é a seguinte: qual é o papel de um comunicador? Qual é o papel de um Ô, comunicador? Carol, até antes disso, o que é um comunicador?
Pois é. Por exemplo, você é uma apresentadora, mas, por exemplo, um jornalista não é exatamente um apresentador. Um ator que está na televisão, ele não é um apresentador. O que é um comunicador, na sua opinião? Você que comunica tão bem. Eu acho que é a pessoa que sabe exatamente ser ali uma interlocutora, é a que dá voz a uma informação e que, dentro de tudo aí que eu até enumerei, que é simples para quem é dessa área, a gente só pode dar voz a uma informação que seja correta, que seja verdadeira. A gente só pode dar voz a uma comunicação que seja o interesse das pessoas. Não adianta a gente fazer um assunto que ninguém quer ouvir. Eu acho que a gente tem que, antes de tudo, se colocar no lugar daquele que está nos assistindo. Então, isso também é pensar na comunicação de uma forma simples e justa. E aí eu vou além. Olha só, eu coloquei a questão da imparcialidade, clareza, checar a notícia, como eu falei há pouco. Então, se colocar no lugar do público, pensar em curiosidades individuais, tudo isso forma um profissional de comunicação. E aí, obviamente, que profissionais de comunicação hoje têm esse meio de comunicação, que é o que a gente está fazendo, que a cada dia cresce muito e que isso é fantástico. E nós, profissionais de comunicação, também temos os nossos empregos, os trabalhos, as emissoras que fazemos parte. E que eu acho que tudo tem que estar muito indo ao mesmo encontro, né? Eu tenho muito prazer em trabalhar na TV Gazeta. Eu acho que lá o jornalismo é de uma qualidade imensa, uma imparcialidade fantástica. A gente trabalha com liberdade. Você conhece muito bem o nosso trabalho. O meu trabalho, da Glaucia, minha diretora, e de toda a minha equipe de produção, a gente tem liberdade, confiam no nosso trabalho, porque é um trabalho sério, justo, limpo, né? E com informações seguras de qualidade pelos nossos convidados, que toda a equipe faz aí sim uma contagem mesmo, olham tudo a respeito dos convidados para que a gente possa levar. Então, eu acho que esse é o ponto de partida, né? Ter certeza e dormir com a cabeça tranquila no travesseiro que está fazendo um bom trabalho. Quer dizer, imparcialidade. Mas o comunicador, ele pode mostrar o que ele acha? Ele pode fazer uma, entre parênteses, sei lá, uma explicação pessoal, uma leitura pessoal? Eu acho que alguns comunicadores são contratados para isso, para darem as suas opiniões, outros nem tanto, mas que em determinados assuntos eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que se torna um debate. Eu muitas vezes coloco, não vou dizer minha opinião, mas coloco pensamentos que eu já questionei para que as pessoas também possam questionar. E se está errado ou se está certo, aí cada um vai ter o seu argumento dentro daquilo. Eu acho que não há problema. Eu acho que muitas vezes, dependendo do assunto, e agora a gente está vivendo um momento muito sério e grave, que é ligado a algo que a gente desconhece, que é o que nos trouxe para esse debate, né, doutor Fernando? De fato, pilhar as pessoas, é você assim não saber o que você assiste, o que você acredita, o que você pensa ao longo do dia, porque as notícias, de fato, são sempre desanimadoras, assim. Então, quando você coloca o número de mortes, poxa, por que você não coloca logo o número das pessoas que se salvaram, as que saíram do hospital, enfim, colocar a mesma ênfase dentro da situação. Eu acho que é meio que, né, eu acho que seria interessante, porque daí a gente tem uma análise do que está acontecendo, que é algo que não está legal, e logo a gente também tem uma resposta para o nosso cérebro, você que fala tanto aí, que nos explica tanto a respeito disso, para a gente também pensar, puxa, mas calma, eu não vou ser pessimista, porque eu também estou ouvindo notícia boa. Eu acho que é o equilíbrio. A sensação que eu tenho, Carol, é que, assim, às vezes, a notícia, quando ela é mais sensacionalista, e aqui a gente está falando assim, quanto mais ela parece uma coisa terrível, e parece que o indivíduo está dando uma informação nova, e ela acaba vendendo mais e acaba prendendo mais atenção. Só que o efeito colateral disso, quando a gente pega uma coisa em larga escala, porque assim, a gente tem um problema de fato acontecendo, né? Não dá para a gente tampar o sol com a peneira. Você provoca uma alteração do jeito das pessoas pensarem. Sim. Isso é uma coisa muito complicada.
né? E assim, quando a gente lembra, a primeira vez, eu gosto de comentar isso aqui, a primeira vez que uma pessoa morreu com o coronavírus aqui dentro do nosso país, a emoção foi uma. Conforme o tempo vai passando, os números eles já não trazem mais aquela mesma emoção. Então, até o próprio veículo de comunicação, para se mostrar, sei lá, importante, relevante, ou de fato está trazendo notícia, Aham. vai afundando numa notícia que, enfim, ela existe, mas dependendo do que você for olhar, tudo gera notícia. A relevância acaba sendo dado pelo editor, né? Porque não é só o Sem dúvida. comunicador que está ali na frente, tem toda uma questão que está indo por perto. Na sua carreira, você está desde 2010, né, no Você Bonita, né? Sim, a gente Desde estreou em 2010. 2010. A gente estreou em 2010. Já vai fazer É. 10 anos de Então, Você Bonita. então você fala assim, ó, as pessoas sabem quem você é claro, todo mundo te conhece. Mas quem não teve a oportunidade de assistir o programa, consegue assistir pelo YouTube. Aliás, no YouTube, na verdade, vocês são premiados, tem um canal de Sim, sucesso, né? Porque as pessoas buscam informação. Vocês sempre se preocuparam em levar informação sobre beleza, sobre bem-estar, sobre saúde, sobre um lado fit. Estão falando sobre o problema, eu mesmo tive no seu programa, adoro estar participando junto com você, mas assim, sempre tentando trazer soluções, ou pelo menos um enfoque de dar uma saída, e não sim, simplesmente passar, ó, aqui está um relatório de morte, façam o que vocês quiserem é, com isso. Né? Agora, existe um compromisso do próprio apresentador e do comunicador com isso. Né? Fala, sim. eu vou colocar na minha comunicação um olhar um pouco, não um pouco, ou um olhar de esperança, um olhar de ajudar as pessoas a não se perderem aí nos problemas da saúde mental. E esse Isso. olhar é verdadeiro, né? Ele tem que ser verdadeiro. Agora, uma coisa que ninguém sabe, Carol, é assim, é o trás dos bastidores. Então, vê lá, uma moça loira, bonita, charmosa, cheia de energia, que fala sempre de coisa nova, de coisa fit, de coisa que está estudando. Aí você vai ver a rede social da Carol, você vê que a Carol treina mesmo, você vê que a Carol é mãe, que a Carol é esposa. Enfim, ela não está falando uma coisa que é para vender, ela é aquilo mesmo. É Agora, verdade. existe um bastidor que eu imagino, e isso que eu queria, porque se as pessoas olham aqui fazer comunicação, acham que tudo é glamour, né? Sim, Você precisa ter contato com essa informação doída, às vezes, e saber exatamente como levar isso para as pessoas. Como é que funciona isso por trás? pois é. Você sabe que eu tenho, assim, eu sou muito grata a essa oportunidade. Eu estreiei o Você Bonita, então a gente está no ar desde 2010 e o programa estreou comigo. É, hoje eu e alguns queridos da minha equipe técnica, a gente está desde a estreia. Né? Então, é maravilhoso, assim, né? Porque eu tenho um filme passando na minha cabeça. E desde o primeiro dia que eu recebi essa missão da TV Gazeta, eu sempre tive muito claro qual era o nosso foco, que era um programa para falar de coisas boas, para a gente levar atitudes, levar informação de forma coerente, segura, correta e sempre sorrindo. Tanto que quando a gente fala de assuntos como doenças graves, como câncer, por exemplo, é pauta do Você Bonita muitas vezes, mas a gente está sempre com o olhar do que está, né, positivo dentro disso e que vai sim ter relevância e ajudar as pessoas. Com essa questão do Covid, não é diferente. Desde o primeiro dia, doutor Fernando, nós não paramos nenhum dia. Nós estamos lá ao vivo de segunda a sexta, todos, inclusive nesse feriado, que foi um feriado que foi criado, enfim, da noite para o dia, a gente estava lá e continuamos fazendo o nosso trabalho. A equipe inteira comprometida. Comprometida com o quê? Comprometida com a prevenção. A gente discutiu isso. Hoje nós já sabemos como a gente tem toda aí uma prevenção maior, como a gente consegue cuidar para que a gente não tenha um contágio, para que todos fiquem saudáveis e consigam dar continuidade no trabalho, que é a questão da higienização, manter a distância. Então, usar as máscaras. Eu só tiro a máscara quando eu estou dentro do estúdio. Qualquer outro momento que eu estou transitando na emissora, eu estou de máscara e todo mundo está de máscara. Né? Então, assim, fazer a coisa da forma correta. Fora dali, todos estão se cuidando, eu sei disso, porque eu confio na minha equipe e a minha equipe confia em mim. Então, eu tenho a sorte de trabalhar com assuntos desse tipo. Mas claro que já passei por momentos difíceis, já narrei mortes que aconteceram enquanto o programa estava no ar.
né, mortes de pessoas públicas e que o jornalismo entrou e que logo a câmera voltou para mim e eu tive que dar continuidade ao programa. Não é fácil, nós temos que estar preparados para esse tipo de situação, mas é o que eu disse no início, tem que ser verdadeiro. E eu, quando estou ali todo dia, eu estou 100%... Carol, eu estou ali me entregando 100% do que eu acredito. E eu acredito com positivismo na minha casa, com meu marido, com meu filho, com os meus pais, assim como com os meus amigos, assim como com a equipe quando a gente está fora do ar, né? Porque imagina uma apresentadora que fora do ar diz uma coisa e quando chega no ar diz outra. Meu Deus, né? E que enfim, pode ser que aconteça, mas não é o nosso caso. Então eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ter coerência. A pessoa que não está preparada, vamos falar dessa forma, preparada para trabalhar neste momento com tudo isso que está acontecendo, ela tem que ter humildade para procurar, né, quem ali a chefia para dizer, olha, eu não tenho condição. Que não foi o meu caso, pelo contrário, eu falei, opa! Agora que eu vou botar todo mundo para trabalhar mais feliz ainda, porque a gente vai levar nossa missão para o povo todo. Todo mundo está nos assistindo, né? Agora, Carol, como é que é realizar esse eclipse? Porque, assim, existe uma coisa de quem faz a comunicação, de quem é apresentador, chamado vida pessoal. Vida pessoal tem dias que são maravilhosos, tem dias que são complicados, tem dias que, enfim, todo mundo tem o seu lado pessoal. Às vezes não está muito bem de saúde, às vezes não está muito bem com o relacionamento em casa, às vezes o filho está doente. Como é que é isso? Aí tem a questão do contexto, porque ninguém estava querendo que aparecesse uma pandemia. De repente ela apareceu e virou tudo de perna para o ar. Isso e a questão de lidar com o programa. Então, assim, tem momentos que você sente que estão pegando a Carol e torcendo a Carol, e você precisa se entregar muito mais do que o usual, e tem momentos que simplesmente você está surfando na onda e é mais tranquilo. O que pesa mais? Por exemplo, é a questão do mundo, do que está rolando, ou é a questão de dentro de casa, da sua vida pessoal? Pois é, que pergunta interessante, doutor Fernando. Nunca me perguntaram isso, talvez eu nunca tenha parado para fazer essa análise, porque como o programa é ao vivo, diário, todos os dias eu entro lá como mãe, como filha, como esposa, com tudo, com o turbilhão da vida pessoal, e entro lá como uma comunicadora, como profissional também vivendo a vida lá fora, que é a que todo mundo está vivendo. Eu não sei te dizer exatamente o que está ali borbulhando antes. Eu só sei te dizer uma coisa, que a partir do momento que eu estou ali e que aquela vinheta roda e que o programa começa, o que ficou, ficou. Então, se é a Carol mãe, se é a Carol esposa, se é a Carol filha, se é a Carol ser humano, que tem as suas preocupações com a pandemia e uma série de coisas, fica para depois que acabar o programa. É impressionante. O João já teve H1N1 enquanto eu trabalhava, já teve, olha, umas coisas que assim, você fica com febre altíssima, e eu nunca deixei de estar lá, porque eu sempre entendi também que o Você Bonita é outro filho, né? E que merece a minha atenção, merece o meu cuidado. O único dia que eu não estive no Você Bonita ao vivo, em 10 anos, doutor Fernando. Claro, tiveram as férias que eram programadas, mas foi quando meu sogro faleceu no ano passado. Então, eu nunca não estive. Eu sempre estive lá. E a partir do momento que eu entro, acabou. É Você Bonita. A mágica acontece. Não tenho o que dizer, não tenho o que explicar. Claro que eu já contei com momentos de apresentar o programa, por exemplo, com uma infecção urinária, como não? Já contei com momentos de apresentar o programa com uma enxaqueca. Enxaqueca é o pior, gente. Enxaqueca é um negócio, mas você medica com o que você sabe que vai melhorar, às vezes não melhora, se concentra e vai. Eu conto com uma equipe eles são muito maravilhosos, né? Eu tenho muito apoio, então se eu precisar de qualquer coisa, se eu tiver num momento de desconforto e pedir para ir para um intervalo, eu tenho esse retorno. Então eu trabalho muito tranquila. Ô, Carol, qual foi a situação mais difícil que você passou nesses 10 anos? Foi agora com essa questão do coronavírus, de ter que, de repente, tentar fazer um trabalho para manter o programa justamente nessa vibe? Porque a gente entende que assim, o povo precisa, tá escrito aqui, a gente faz uma pergunta básica dessa, você vê muito mais da metade que fala, muita gente aqui escrevendo que não aguenta mais ver televisão, então vai para o streaming, vai para o Netflix,
vai para outras coisas, porque É, são muitas informações que vêm de encontro com o que as pessoas geralmente fazem quando ligam a televisão, porque geralmente a televisão é ligada quando você quer entretenimento, ou quer notícia, ou quer assistir um jogo de futebol, alguma sim. coisa assim. Futebol não tem nesse período, notícia está repetitivo nas mais diversas emissoras, né? As notícias não são lá tão animadoras. Como é que é? Qual que foi o momento mais intrigante para É, você? Assim? eu acho que assim, já vivemos muitas coisas, já tivemos impeachment no meio, né, desses 10 anos, que por sinal, quando aconteceu, eu também estava no ar. Eu passei por muitos momentos assim ligados a essa questão muito de política e de acontecimentos, a morte de pessoas públicas, enquanto eu estava ao vivo no Você Bonita. Então, é o jornalismo da TV Gazeta quem faz isso, que entra nesse momento, mas na sequência cai para mim né, a continuação aí do programa enfim, e passar por isso e dar continuidade ao nosso conteúdo. Mas eu acho que esse momento do coronavírus tem sido, sim, o grande desafio para todo mundo da comunicação. Porque ainda que haja todo um esforço, a gente também não pode fingir que não está acontecendo nada. Então, eu já ouvi gente comentando, eu não vou dizer que falou de mim, não. Muito pelo contrário, acho que não. Mas quando eu rodo aqui em Instagram, em stories, pessoas falando, nossa, mas como é que pode ter gente feliz que ainda consegue sorrir com esse negócio todo acontecendo? Você já deve ter visto isso, doutor Fernando. Sim, E já vi aí muito. eu fico me perguntando assim, muito difícil, é muito triste, mas é um momento de amadurecimento. Se eu não enxergar dessa forma como uma pessoa adulta, que sou mãe, eu tenho um filho para criar, eu não posso achar que qualquer coisa seja mais importante do que isso, né? Então eu quero viver, eu preciso ter gratidão por ele, ter gratidão pela minha vida, gratidão por poder nesse momento falar isso para as pessoas, que tudo que nós temos que ter gratidão, né? Ainda que as coisas ruins estejam acontecendo. Então, eu acho que é meio nesse sentido. Eu acho que está Agora, sendo um desafio. agora sim, você é muito ativo na rede social, né? Então eu sempre vejo você realmente compartilhando. Assim, a sensação que eu tenho é que existe um momento de ápice na comunicação, que acaba sendo a televisão, mas Sim, assim, quem segue você sabe, você está sempre ali. O que você fala na televisão não é uma coisa só para vender, isso está claro, está nítido, isso é a Carol. Ali é o suprassumo quando a gente consegue chegar mais pertinho de você no ao vivo na TV Gazeta. Mas durante toda a sua vida você está mostrando mesmo que você faz atividade física, que você se alimenta de forma adequada, que você tem amor pela vida e assim vai. Como foi essa entrada da rede social? Porque a gente está falando de 10 anos, né? Acho que o Instagram começou lá para trás, né? É mais ou menos no mesmo tempo. E como é que você enxerga isso? Porque, assim, os comunicadores e apresentadores do passado, e aliás, muitos, não têm uma rede de verdade. O que tem, na verdade, paga alguém para fazer e não se entrega. E quando você é vê a pessoa verdade. se entregando, eu falo assim, eu estou falando aqui para nossa audiência, quando você vê o que você faz, Carol, eu sei que você faz com o seu coração mesmo. Você não tem medo, Sim. não é que tem alguém com filtro, ai, Carol, não fala isso porque senão não vai pegar bem. Não, não, você está ali de fato. Como é que Sim, sim. funciona isso tudo para você? Olha, eu vou te contar uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem, mas como a gente está no ar há muito tempo ao vivo, a rede social veio meio bem mesmo nesse momento aí, 2010 e tal. O Instagram, digo, tá? A gente já tinha Facebook, já tínhamos outras redes, mas o Instagram ele tinha o Twitter muito usado na época, então a gente tinha Twitter. E eu fui a primeira apresentadora que comecei a pegar a mensagem do público ao vivo nas minhas redes sociais. A gente tem uma história, assim, a gente ainda não tinha a equipe toda de mídia, que hoje compõe a TV Gazeta, que é uma galera fantástica, que cuida do nosso YouTube, que cuida das redes sociais, de todos os programas, mas naquela época não tínhamos, né? Isso veio, claro, com o aumento e com o crescimento da rede social. E eu entrava com o meu celular, com a minha rede social, e eu pegava as perguntinhas ao vivo para as nossas pautas. Então, eu posso te dizer que isso é um braço do meu trabalho enorme, que eu faço com o maior carinho. Eu sou uma apaixonada pela televisão, então meu business, se você me perguntar, a minha paixão como comunicadora é televisão. Mas eu acho que hoje essa mídia e essa ferramenta que a gente tem é importantíssima e ela tem que ser usada com muita responsabilidade, porque as pessoas elas estão perdendo a noção às vezes do que estão seguindo, do que estão vendo, do que estão ouvindo, e isso traz problemas graves. Eu vejo que eu tenho um filho de 7 anos que segue uma galera que eu fico um pouco preocupada.
E muitas vezes não tem o discernimento, né? E não precisa ser uma criança, né, Carol? Porque assim, a gente tem o controle na mão, você pode desligar a hora que você quiser, você pode mudar de canal a hora que você quiser, você pode passar a ler um jornal impresso ou não, e você escolhe da forma que você quiser. Acho que agora, na verdade, o papel de um editor, e na verdade o grande convite é que a gente faça a nossa própria questão editorial, né? Que tipo de coisa que me serve? Quantas vezes por dia eu preciso escutar esse tipo de informação para estar por dentro, né? Para entender que eu não estou um alienado? Isso basta. Exatamente. Mais do que isso, acaba sendo nocivo. Olha, Maria Paula está fazendo uma pergunta para você. Ela quer saber o seguinte: como a Carol acredita que seja a melhor forma de combater as fake news? Sinceramente, sendo bem honesta e sendo bem sincera, eu acho que as pessoas têm que ter bom senso. Eu acho que você não espalha e compartilha aquilo que você não tem certeza se é verdade. Então, assim, parece que isso aqui que a gente está é terra de ninguém, só que não é. Né? Hoje a gente sabe que existem crimes e que as pessoas acabam sendo punidas sim, já existem leis aqui na internet. O doutor Fernando já teve problemas com rede Nossa, mais social. de 600 fakes ainda tem. O Pois pessoal vai é, lá. A única coisa que a gente tem, que a gente fala, olha, pelo menos se for alguma página pessoal, olha lá se tem o selinho de certificação, isso já é um bom caminho, né? isso já é Mas um bom mesmo caminho. assim, né? Não é suficiente, né? Então, eu acho assim que é muito difícil essa questão do combate mesmo. Eu acho que parte da responsabilidade individual. Nós somos adultos. Desde o início da pandemia, eu estou dizendo isso. Gente, nós somos adultos, nós temos que pensar como adultos. Não adianta infantilizar nada nesse momento. Ai, mas eu queria tanto minha vida de volta. Não adianta, entendeu? Ficar perdendo tempo nessa lamentação, nesse tal. Vamos focar? Então, assim, a vida está passando. Hoje é dia 2 de junho, não é janeiro, não é fevereiro, não paramos no carnaval, o ano está seguindo, né? Estamos tendo tempo de vida que a gente pode estudar mais, que a gente pode rezar mais, que a gente pode agradecer mais, que a gente pode executar nosso trabalho de maneira melhor. Ai, Carol, não estou conseguindo. Claro, tem um monte de gente que tem vários outros problemas juntos. A gente está falando de uma economia prejudicada, isso é sério, isso é grave. Só que se a gente não mantiver assim, uma calma e debater e ter bom senso e respirar fundo, a gente só vai piorar. Né? Então tem coisa, e isso a gente aprende na marra, né, doutor Fernando? É só levando, não Exatamente. é? É só levando, é só levando. Só Aqui, levando. olha só, as pessoas parecem que já sabem a resposta, né? Elas falam também a mesma coisa que você está dizendo. Olha só, fake news é pensar, parar, pesquisar, não repassar. Porque a hora que É. você dá vazão à informação e participa compartilhando alguma coisa que não é real, veja, na rede social é como se a fofoca ampliasse, né? E ela acaba tomando um poder, tendo uma cara, na verdade, de verdade, sendo que isso pode trazer consequências que realmente são super preocupantes. Então, Pois é, acho que acaba sendo isso aí, né? fake news é a fofoca, né? No final é uma fofocaiada sem fim, e que daí um vai, o outro vai, nananana. Agora sim, gente, vamos ter bom senso, vamos ser adulto. Tá faltando um A- pouco de crescimento. Carol, agora sim, você acredita que depois disso tudo que a gente está vivendo, com toda essa realidade que a gente tem, não só do ponto de vista biológico, mas disso que a gente está vendo, nessa polarização, acontece coisa fora do país e toma uma relevância muito grande aqui. Às vezes os problemas estão na nossa cara, a gente não olha para os nossos problemas, ou a gente olha de uma forma, como você falou assim, infantil. As pessoas parecem que não conhecem história do própria cidade, do próprio estado, do próprio país. Você vê gente aí que não tem nem 18 anos de idade, de repente com uma postura tão politizada, pessoas com rede social bombada, e você fala assim, será que a pessoa sabe mesmo? Ou será que ela está sendo uma Maria vai com as outras? E empurrando também uma comunicação meio esquisita. O que eu quero saber da sua opinião? Depois disso tudo, depois desse momento, porque vai ter um momento que a pandemia vai terminar e esse problema vai ser superado. Você acha que a comunicação ela vai ser diferente? Você acha que os telespectadores, os seguidores, eles vão olhar de uma forma diferente para quem está soltando a informação ou para quem está emitindo uma opinião, dizendo, olha, isso aqui é uma coisa desvairada que representa a opinião de um determinado grupo. Ou não, isso é Aham. alguma coisa legítima que realmente é uma ideia que tem que ser levada em consideração. O que você acha? Ou não vai Eu, bastar nada? eu acho que a gente não precisa esperar essa pandemia acabar e esse momento, não. Acho que isso já está acontecendo. Eu acho que as pessoas, como estão tendo mais tempo também
para ter essa análise e essa observação e receber a notícia e interpretar a forma como estão sendo, né, feitas de tantas pessoas e tantas emissoras e tantas coisas, as pessoas já estão mais atentas para esse tipo de coisa. Eu acho. Eu acho assim também, que cada um também vai construir o seu argumento, vai acreditar naquilo que muitas vezes lhe convém. O fato é, doutor Fernando, e eu acho isso muito bacana do seu trabalho, que você sempre se posicionou, né? Você sempre esteve ali na frente das câmeras, das suas redes sociais, se posicionando. E é muito difícil manter uma postura de muro, né? Ora a gente apoia aqui, ora a gente apoia ali. Então, acho que com um pouco de calma, as pessoas estão entendendo coisas, estão lendo mais, estão recebendo mais informações e estão tendo a oportunidade de desenvolver os seus próprios argumentos do que acham, né, que é importante, que é certo ou não. Mas, de tudo, eu acho só que as pessoas precisam manter uma coisa: o respeito pelas outras. Independente de qualquer coisa, mesmo algo nítido que está na nossa cara e que está sendo feito de uma forma que não é bacana e que não dá conforto para ninguém quando assiste ou recebe, né, a notícia, antes de tudo tem que ter um respeito. É isso que eu acho. Mas eu acho que isso já está acontecendo. Essa mudança já está acontecendo nas pessoas. Quer dizer, então, na verdade, até uma própria situação desafiadora como essa acaba sendo como um catalisador, alguma coisa que acelera esse processo, né? É isso mesmo. Eu concordo com isso. Agora, Carol, tem muita moça aqui, muita menina assistindo aqui a gente, e eu tenho certeza que olha para você e tem um sonho. A pessoa fala assim, puxa, eu tenho um sonho de ser uma apresentadora um dia, né? As pessoas acabam sendo um pouquinho disso, às vezes de uma maneira informal, ou assim, de uma forma até talentosa mesmo, utilizando a sua própria rede social, utilizando o seu Instagram, fazendo ali a sua live, fazendo ali o seu vídeo e alguma coisa assim, enfim, é bacana, é autêntico, isso transborda. Aquilo que você falou, você tem uma paixão pela televisão, isso não é uma coisa que se aprende. Antes de tudo, você vai, seu coração vai, aí depois você se instrumenta. Mas qual que seria a dica passo a passo que você daria para uma menina que está aí pensando em fazer uma faculdade de jornalismo ou que gosta de comunicação, não sabe se faz marketing, publicidade, rádio, TV? Qual que seria o caminho para ela ter enfim, uma carreira que seja uma carreira digna e uma carreira que faça isso que a gente está falando, de comunicar com respeito, levando o melhor, levando comunicação de verdade e levando o melhor lado para as pessoas. Qual que seria o passo a passo? O que tem que fazer? Tem que estudar, tem que cuidar do cabelo, tem que fazer ginástica, tem que fazer faculdade, o que precisa? Olha só, que pergunta legal, porque me faz voltar... Não, mas você sabe disso, né? Peraí, você sabe disso. Tem muita mulher, muita moça que se espelha em você. A gente vê, assim, as mulheres mais maduras, as mulheres da mesma idade que você, e as meninas mesmo, que olham assim, tem muita gente que olha para mim e fala, doutor, como é que eu faço para ser médico? Como é que funciona isso tudo? Muita gente olha para você e pensa, pô, quero ser que nem a Carol, como é que eu faço isso? O comunicador, então... né? É diferente, né? É diferente, porque são linguagens diferentes e você expressa muito bem também as palavras e as coisas dentro ainda da sua formação de médico. O que eu acho, assim, eu sempre disse que na vida a gente precisa de 3 coisas. A gente, não dá para negar que a gente precisa ter um talento. Quem não tem o talento para algo vai sofrer mais do que aquele que tem o talento. Então, o que tem o talento tem chance de chegar mais depressa, entende o que eu quero dizer? Então, o talento eu acho que é importante. Porém, se a pessoa tiver menos talento, mas ela tiver muito comprometimento, né? Muita verdade, muita vontade, muita disciplina e sorte, ela também vai chegar lá ao mesmo tempo e também vai ser muito legal. Então, assim, eu não acho que... Quando eu falo sorte, já me disseram, né, isso, quem me conhece fala assim, ai, Carol, caiu do céu, né? Carol, resgataram a Carol, pegaram ela lá na FAAP, vem apresentar o Você Bonita, vem apresentar o Best Shop TV, que foi o que eu comecei. Você estudou na FAAP, você estudou na FAAP. Eu estudei rádio e TV na FAAP. Você fez rádio e TV. Então, quer dizer, você já Isso. tinha vontade de ir para a comunicação de massa. Sim, não, eu já sabia. De cara.
Eu pedi um microfone para os meus pais, para o Natal, né? Papai Noel na época, com 5 anos, doutor Fernando. Eu, eu já era mulher do tempo, eu já apresentava, já com 5 anos. A comunicação, ela vem. Eu sou mãe de um comunicador. O João Paulo é um comunicador. Sentar no Instagram dele, o jeito que ele fala, o negócio que eu olho, eu falo, meu Deus, que chip é esse? E é da criança, né? E aí, claro, com o tempo você vai moldando tudo isso. Então, eu já sabia o que eu queria. E durante a faculdade de rádio e TV, isso eu acho que é uma dica bacana. As pessoas precisam se expor. Quando você está num lugar que tem mais gente, as pessoas não querem se expor, as pessoas têm medo de se expor. Não pode, você tem que se expor. Eu levantava a mão no trabalho, falava, ó, eu quero apresentar. Alguém também quer? Aí ninguém se manifestava. Eu apresentava tudo. Eu apresentava o não sei o que lá do grupo, eu apresentava o TCC do não sei o que. Aí começaram a descobrir outras séries, né, acima da minha, outros anos, começaram a me chamar para fazer os TCCs deles também. Ai, Carol, então você veio apresentar o nosso? Por quê? Porque parte da turma ou não queria se expor, ou queria fazer outra coisa, que era produção, mexer com edição, outras coisas dentro de rádio e TV, né, que é um curso de rádio e televisão completo. E quando eu vi, eu estava fazendo TCC de todo mundo, estava fazendo o meu, estava fazendo não sei o que lá. Aí rolou na FAP a Rádio FAP, que eles começaram. E aí eu fui ter um programa na Rádio FAP. E fui fazer. Aí um coordenador da FAP me indicou para o teste do Best Shop TV na Gazeta. Aí eu fiz o teste. Aí eu passei no teste, sabe? Então, assim, é muito legal ver a história toda. É uma dedicação. Levei um monte de não. Já fiz teste para todas as emissoras. E todas disseram não. Você levou não, você levou não. Um monte, imagina. Não E era você o ficava momento. triste na hora? O que você falava? Ficava arrasada. Ficava Arrasada. arrasada. Vinha sempre depois a notícia, nunca na hora, né? Mas assim, ficava arrasada e você tem que aprender a lidar com isso. E hoje, ainda com essa questão de competição e tudo, eu acho que, enfim, você tem que ter na cabeça o que você quer. Não dá para ficar, então, não dá. Você tem. Foca. Foca, o que é que você quer? É aquilo. Então, assim, batalha. O que você precisa para chegar lá? Né? O que a pessoa que você se espelha viveu e onde ela buscou que ela chegou. Então, é óbvio que eu estudava, que eu lia, eu treinava. Doutor Fernando, essa é muito boa. Eu treinava LTP e ficava treinando LTP. Eu lia no espelho, eu lia não sei o que, eu colava papel. Hoje, que não, TP? Para quem não, para quem não sabe o que é, para quem não sabe o que é TP é o seguinte, quando você está olhando para uma câmera assim, né? Você aparece letrinhas que você escreveu ou que alguém escreveu e você lê, na verdade, para te lembrar da ideia e tudo mais. Sim. Mas hoje em dia, na verdade, você não precisa de TP. Você nem quer usar TP. Você não quer usar TP. Imagina, você vê, a gente vai fazer o programa, eu coloco as fichas e a entrevista não tem que ficar lendo nada, nunca li TP. Então, assim, são coisas que ao longo do tempo, e eu hoje digo, uma profissional de comunicação, uma apresentadora de TV, que precisa ler na ficha as perguntas, não é possível. Tem alguma coisa errada, porque a curiosidade está dentro de você. É isso que te faz, que te motiva a entrevistar pessoas e que te faz ser interlocutora de comunicação e de informação. Então, isso tem que estar dentro de você. Você estuda, você se prepara. Aliás, eu entrevisto médicos todos os dias. Eu tenho um respeito enorme por essa especialidade, enfim, por vocês, né? E eu tento aprender, inclusive, os nomes corretos, a parte científica da coisa. Quando eu erro, eu fico brava. Falo, meu Deus, não, eles não falam assim. Eles falam de outro jeito, eu tenho que falar de outro jeito. É assim, né? Não tem jeito. Quer dizer, tem que ter a curiosidade, tem que ter a perseverança, tem que estar preparado para receber não, mas você tem que estar mostrando para o mundo exatamente o que você quer. É isso o ingrediente ou a dica de sucesso que você dá aí para quem olha para a Carol e fala, puxa, eu queria ser uma apresentadora que nem ela. E não pode ter medo de receber não, né? Não pode ter medo de receber não. E faltou uma palavra que eu não falei, que essa é importante. Paciência. As coisas, o melhor momento da nossa vida não é quando a gente quer que seja. É quando nós estivermos preparados para agarrar aquele momento e fazer com que ele fique ainda melhor. Não tem outro jeito. Então, quando eu tinha 18, 19, que eu já queria ser uma apresentadora, eu não tinha maturidade, eu não tinha preparo para isso. Hoje, aos 37, eu entendo. Então, eu olho e falo, puxa vida, queimei
neurônio à toa, né? Que minha mãe fala, não queima neurônio à toa, pelo amor de Deus, queima neurônio à toa. Só que, claro, a gente por isso que a gente vive, a gente amadurece e o tempo vai passando. Mas se alguém está querendo ouvir como um conselho mesmo, é exatamente esse. Calma, paciência, respeito com o seu trabalho, respeito com o que você acredita, que vai dar certo. Vai dar certo porque as coisas são para darem certo. Elas não são para darem errado, elas são para darem certo. Carol, mas se você pudesse dar uma dica de estudo, você diria para a pessoa que quer seguir esse aspecto da comunicação para estudar rádio e TV? Olha, você diria isso? Porque assim, eu imagino, rádio e TV... de faculdade, né? De faculdade, rádio e TV, é jornalismo. Existem algumas opções de caminhos para chegar até lá, né? Tá, essa questão assim, ó, eu vou te falar. Meu jeito de pensar. Quando eu quero comunicar saúde, eu imagino só duas formas. O indivíduo é médico e estuda como funciona o processo de jornalismo para falar, ou ele é jornalista e estuda como a medicina funciona. Diferente disso, fica muito difícil, né, para a pessoa comunicar direto a notícia sem ter alguém para entrevistar, alguma coisa assim. E, na verdade, pode ser até alguma coisa leviana, né? Mas e para ser assim, uma apresentadora? Primeira coisa, assim, tem que ter estrela e querer. Essa é a primeira, é o ponto inicial. Porque se você tiver todo instrumento e oportunidade, não vai. Mas quando você fala assim, puxa, eu fiz rádio e TV e acho que foi bem esse caminho mesmo. Ou talvez seria jornalismo, ou talvez alguma publicidade e propaganda, sei lá. O que você acha? Eu tive essa dúvida. Eu tive essa dúvida entre o jornalismo e rádio e TV. E aí, enfim, foi uma história também de uma apresentadora, Sara Oliveira, que é irmã do Esmir. Um beijo para Esmir, que eu não vejo há muitos anos, mas o Esmir estudou comigo, grande amigo. E na época a Sara já estava na MTV. E a gente... É interessante essa história, fazia tempo que eu não contava essa história. E a gente ia muito, né? Eu ia muito na casa dele, enfim, a gente estava sempre junto e tal. E aí, uma vez, a mãe deles, né? Eu falei, eu tinha já me inscrito para prestar o vestibular para jornalismo. E a mãe deles falou, nossa, Carol, mas você tem o jeito da Sara. Eu acho que é mais rádio e TV sua praia, sabia? Aí eu, rádio e TV? Então você imagina, ó, eu tô com 38, eu tô formada, eu sou formanda do ano 2000. Então tem 20 anos de formada. Então vamos lá, eu lembro que o ano 2000 é marcante. 20 anos de formada, que foi quando eu tive que ter essa decisão. E aí eu falei, puxa vida, rádio e TV era muito novo. Então acho que a turma da Sara tinha sido uma das primeiras até, que ela também fez FAAP. Mas eu não esperei, não. Fui lá, me matriculei, fui prestar o vestibular para a Rádio e TV. E aí eu fiquei na lista de espera de jornalismo e entrei para a Rádio e TV. Depois fui chamada para jornalismo, mas aí eu já tinha entendido que era Rádio e TV mesmo e que ela estava certa. E aí, enfim, deu tudo certo. Então a escolha do curso é uma coisa importante. Hoje tem muito esse debate do fazer ou não uma faculdade, né, doutor Fernando? Eu acompanho aqui alguns debates e discussões, até de nutricionistas, que os cursos ensinam muitas coisas que muitas vezes na prática as pessoas não vão usar. Nossa, eu sou uma que leio sobre isso, mas eu não quero entrar nessa polêmica. Não tenho argumento para isso, tá? Não tenho opinião formada. Preciso ainda de mais. Agora, pensando em rádio e TV da minha área de comunicação, é muito válido. Não só o diploma, mas o curso é muito válido. Porque eu imagino como está agora, 20 anos depois, né? A questão da edição, de toda a tecnologia que aumentou. Imagina, devem ter matérias que eu não tive, que são ligadas a esse nosso momento aqui de rede social. Então, eu acho, sim, que a faculdade, para este curso que eu realizei, é extremamente importante. Discutir aquelas matérias básicas de comunicação também. E também nos guia muito na questão dos livros que a gente deve procurar. E vamos falar a verdade, uma pessoa que faz televisão, ela tem que assistir televisão, né? Então não adianta também me perguntar quantas televisões tem na minha casa, porque eu vou dizer que tem um monte. Porque aqui a gente assiste televisão, porque ponto número 1, eu mudo o tempo todo de canal, eu analiso o apresentador, eu analiso a notícia, eu analiso o que está escrito na tela. Para mim, né? Não é coisa que eu comento com as pessoas, mas eu acho assim, é difícil às vezes a gente não acerta sempre. A gente tenta, mas é difícil acertar sempre. A intenção é sempre a melhor. Agora, já partir daquilo que você não quer fazer nunca, ajuda bastante.
Agora Então, sim, Carol, eu faço isso. você está falando que você assiste, inclusive, outras emissoras, vê o trabalho de outras pessoas, porque isso Sim. enriquece o seu próprio trabalho. Agora sim, você gosta de se assistir? Ou você usa isso como método para olhar se a sua comunicação está legal ou não? Ou se você fala, puta, eu podia ter falado isso de uma forma diferente? Sempre. Tem que fazer. Sempre. Eu assisto, assim como é ao vivo sempre, todos os dias. Em feriado eu sempre tive oportunidade. Em YouTube eu pego às vezes e relembro. Minha diretora sempre fala isso para mim: se assiste! Olha, hoje suas perguntas estavam mais longas que as respostas, brincando e tal, mas falando a verdade. A Glaucia me dá toques muito importantes, eu respeito muito e acho que essa é a nossa parceria, tem que ser A assim. Gláucia é a sua diretora. Glaucia é minha diretora. Glaucia é diretora do Você Bonita. E eu confio muito nela, ela ama a televisão tanto quanto eu. Ela é uma apaixonada por televisão também, então a gente se dá bem nesse aspecto, né? A toda a minha equipe, você conhece, Sim. eu tenho que falar deles, eu falo de um, eu falo de todos, porque o negócio é demais. É uma turma muito, muito maravilhosa. Parte da minha família, você sabe, parte da minha família. Agora, não tem como você assistir e não colocar ali uma criticazinha, uma análise e falar, puxa, essa mão aí mexeu demais, essa cabeça, sabe? Não tem como. Eu acho que até no conteúdo em si e na pergunta mesmo, no discurso, eu faço as análises e eu acho que me vejo melhor do que há um tempo atrás. Por me preparar mais, talvez. Por estar cada vez mais entendendo o quanto é importante me preparar. Mas, no jeito, às vezes numa risada a mais, que é sem querer, que é real, né? Aí às vezes eu falo, poxa, podia ter segurado um pouquinho essa risada aí. Acontece. O Carol, tem alguma apresentadora que você acha, ou um apresentador que você fala, nossa, essa pessoa é demais? Gente que já até pode ter morrido ou coisa assim, que você fala, nossa, esse aqui Tem tem o muita dom da comunicação. gente. Tem muita gente. Eu sou É, uma apaixonada pela Ana Maria Braga, sou apaixonada, sou apaixonada. Eu acho ela incrível desde sempre. Sou uma apaixonada por ela. E eu sinto ela exatamente assim, desde sempre. Ela chega e abre assim como se ela estivesse abrindo a porta da casa dela e recebendo uma visita. Então, isso é fantástico. Isso é humano. Isso é ela, para mim, ela tem muito respeito, muito respeito. Tenho por outras também, até por mulheres que não estão no ar, mas que eu gosto de ver no vídeo, por exemplo, uma Adriane Galisteu. Eu sempre assisti a Galisteu quando ela estava no vídeo, gosto. Acho o jeito dela descolado e tal, acho gostoso, acho bacana, sou fã. Gosto muito da Kátia, acho que a Kátia tem o jeito dela, que ela se comunica muito bem, então trabalhamos juntas na Gazeta, eu sempre gostei muito da Kátia. A própria Regina, né? A Volpato, que agora a gente trabalha junto, a Regina tem um jeito doce, que eu acho também uma elegância, eu acho uma coisa. Agora, você falar para mim, a número 1, para mim é Ana Maria Braga, para mim ela ali é, óbvio, a gente teve Hebe, tem um monte, né? Mas alguém que no olhar me passa e me transmite exatamente o que eu acho que é televisão, é ela. que É ela. bacana, que bacana. Olha só, a Aline Lamaita, acho que é isso, vascular, ela deve ser cirurgião vascular Ai, a também. Aline, já Olha o que ela, entrevistei a olha, olha o Aline. que ela falou para você, ó, melhor programa para médicos. A Carol deixa a gente muito à vontade Ai, e a doutora. conversa flui. Beijo, doutora. Obrigada, doutora Aline Lamaita, excelente. Ela é assim, a gente fala, né, dentro da área dela específica, ligada a essa questão vascular. Ela é maravilhosa, faz cirurgia, tudo. Legal ver a mulherada também, umas médicas, né, doutor Fernando, que são, assim, médicas tops, assim. Eu fico feliz. Isso que leva informação para frente, faz acontecer e vai, e Sim, vai, e e que, vai. e que tem filho também, e que, nossa, não é? Tem que dar conta de tudo, as cirurgiãs. Eu sou uma fã, sou uma fã. Ô, Carol, o seu público maior é de mulher, né? Tanto na rede social como na Sim, televisão, né? sim, sim. Mas você também tem muitos homens. Bom, eu sou um fã seu, te sigo há muito tempo e Ai, tudo que mais. muito obrigada, você é Me muito conta querido. uma coisa, assim, você sente alguma necessidade de mudar a forma de conversar quando você tem um gênero ou outro, ou não? Ou comunicação é uma coisa que... Não, não tenho. Eu sempre, desde sempre, eu estabeleci o meu perfil. Eu não sou uma apresentadora ou uma comunicadora que exponho
coisas que eu acho que podem gerar esse tipo de mudança na comunicação. Então, assim, eu não me incomodo de entrar com uma saia, de entrar com um short no vídeo, mas eu sou muito, muito, muito atenta, de uma forma muito tranquila, né? Não é um trabalho de vídeo que eu estou me expondo com um decote, com uma roupa curta, mesmo aqui na minha rede social. Então, eu acho que é meio nesse viés que a comunicação pode mudar. Então, para muitos homens que me seguem sabem disso, eu tenho fãs aqui e seguidores homens que elogiam e que tem uma troca bacana com muito respeito. Isso eu acho muito legal, né? Quer Então, dizer, é meio por aí. ou seja, acaba sendo tudo mais ou menos igual e as pessoas, elas de Sem, alguma forma se encaixam na sua forma de comunicar e vão. É assim que você sente que sem funciona. dúvida. Estou ali com a minha roupa de ginástica porque eu treinei e não é uma questão de apelo a corpo. É simplesmente de um cenário, né? De uma coisa real que aconteceu e que essa sou eu, entendeu? Que essa sou eu. Então, não tenho, é a mesma linguagem, homens e mulheres. Eu agradeço sempre o respeito, né? Eu acho que o respeito começa da forma como a gente se respeita também e respeita as outras pessoas. Isso é uma coisa que a gente não falou aqui na live, mas que você falou do início da minha carreira e de tudo. Eu sempre tive muito respeito pela equipe. Então, eu acho que isso também, gente, para quem quer, não só em televisão, em tudo, mas em televisão, respeitar a equipe. Eu sei quando os meus meninos não estão bem, quando um chega, agora eles estão de máscara, eu vejo Não, só os olhos. equipe você diz tudo, né, Carol? É o câmera, é o cara do Tudo, isso, som, é a eles. produção, é todo mundo, é todo mundo. Eu entro, eu já olho assim de lado, já vi ali, não tá bem. Aí eu sei que depois do programa eu vou conversar para perguntar o que aconteceu, eu vou tentar ajudar. É uma família, a gente tem que ter respeito. Nem todo mundo está 100% todos os dias. Eu também tenho os meus dias, né? Aquilo que a gente falou, depois que eu entro, fica tudo lá fora. Mas tem dias que a gente não tá ali com aquele sorriso antes de entrar. Mas que quando entra, eu olho para eles, doutor Fernando, é uma coisa tão assim, a gente brinca, você já ouve a gente gritando, alegria, alegria e tal. Nossa, mas não tem como não ficar bem. Eu esqueço que tem pandemia, eu esqueço. Quer dizer, não para me cuidar, porque eu não levo mais a mão na cara, tudo aquilo, né? Mas eu esqueço nesse sentido. A gente está ali, todo mundo por um propósito, está todo mundo fazendo aquilo com alegria. E eu acho que é assim que tem que ser. A gente não tem escolha. Ô, Carol, a gente já está chegando aqui em 1 hora de live. Eu vou Nossa, passa agradecer muito muito. rápido. Mas é uma delícia, né? Parece uma dança. A gente vai falando, conversando. É, Eu muito vou bom. agradecer muito aqui porque você compartilhou com a gente coisas da sua vida. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que quis assistir essa live para entender. Vamos ver o que ela, que é apresentadora, vai falar para a gente. E você, de uma forma muito carinhosa, entregou aí Obrigada. princípios que são fundamentais. Então, pessoal, é estudar, é realmente mostrar ao mundo a que veio, é entender que a vida não é só de sim, né? E que a gente precisa, na verdade, ser muito autêntico sempre. Então, eu vou deixar para você, Carol, uma perguntinha no final, que é o tema da nossa live, tá? Tá. Como a boa comunicação pode ajudar na quarentena? Porque isso que você vai falar não é só resposta para mim, é uma resposta que vai ecoar para todos os comunicadores do Brasil. É o que a gente quer ouvir de você. Bom, eu acho que vai fazer toda a diferença, primeiro por cuidar desses telespectadores, das pessoas que estão nos assistindo, assim como eu falei que eu cuido da minha equipe com respeito, eu cuido dos meus telespectadores com respeito. Todo mundo merece ser respeitado, todo mundo merece que você esteja ali pronta para se entregar, para você fazer um trabalho maravilhoso, para que você fale a verdade, para que você faça de verdade, para que as respostas e as perguntas sejam sinceras, seguras, honestas. Então, eu acho que a boa comunicação nesse momento, ela é mais de 60% dessa história toda que a gente está vivendo, porque é só assim que a gente consegue enxergar o copo meio cheio, né? É quando você olha no outro e consegue ver que o outro está conseguindo enxergar e que não é mentira. É verdade, porque é um exercício diário. É um exercício diário de ter gratidão do que você conquista e acreditar que a vida vai seguir. E acreditar que as coisas vão melhorar. A gente não tem escolha, doutor Fernando. E eu sempre digo a frase da minha mãe, que é a frase do filme da Cinderela, nossa frase, né? Tenha coragem e seja gentil.
nunca foi tão real, nunca foi tão perfeita para o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter coragem e precisamos ser gentis. O público merece respeito e gentileza, e é isso, bom, que eu, Carol Minhoto, dentro do meu universo, né, da minha profissão, quero que aconteça. Farei todo o possível, do que depender de mim. Ô, Carol, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada Foi uma a você, live querido. incrível. Como é que é, então? Tenha respeito e seja gentil. Tenha coragem. Tenha coragem e seja e gentil. Seja gentil. É isso que a gente precisa levar para frente, né? Sempre. Bom, olha só. Amanhã vai estar todo mundo ligadinho no seu programa, que é na hora do almoço, na TV Gazeta. Isso. Não é ao isso? vivo, ao meio-dia, na TV Gazeta, de segunda a sexta, programa Você Bonita, gente com muito astral, com muito otimismo, culinária saudável, grandes aí médicos, assim como o doutor Fernando, que logo mais estará lá ao vivo também junto com a gente, e que vocês podem perguntar, enfim, sintam-se à vontade. A gente está lá realmente para ajudar. Essa é a nossa missão. Missão é missão. É isso aí, Carol. Olha. Obrigada, viu? Beijo no seu coração. Obrigado a você. Beijo. Você é incrível. Obrigada a todo mundo. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Gostei muito. Até a próxima. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Beijo, Carol. Boa noite. Boa noite, pessoal. E até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.